Então, a série O Dia da Restauração, série de exposições bíblicas em Joel, e nós vamos hoje para o capítulo 1, dentro dessa temática, clamando ao Deus da restauração. Clamando ao Deus da restauração. Nós vamos ler agora, nesse momento, apenas os versículos 13 a 20, e depois nós vamos voltar nos outros versículos. Então você pode deixar a sua Bíblia aí aberta em Joel 1, que depois nós vamos retornar nos outros versículos. Vamos ler 13 a 20. Vocês encontraram? Ainda estou escutando algumas folhas. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Misericórdia. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Oséias, antes de Amós. 2 livros também difíceis, né? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto inicial eu trouxe nos slides, depois nós vamos então para os outros versículos. O texto diz: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiam. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E no templo de nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes, nos dê um entendimento da Tua palavra e nos ajude a aplicá-la. Em nome de Jesus, todas as exortações que vamos ver, ó Pai, ao longo dessa série, aplique-as nos nossos corações, aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, encontrar no Senhor restauração, renovo, salvação, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por Sua palavra, e te pedimos a sua graça para compreendê-la, em nome de Jesus, amém. Queridos, tem uma frase que já há algum tempo tenho compartilhado com os irmãos, certamente também já trouxe na introdução de algum sermão, que é essa frase do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele afirma o seguinte: existe um evangelho de açúcar, docinho. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Existe um evangelho que é de açúcar, que é doce, mas o verdadeiro evangelho faz brotar lágrimas. Nós precisamos entender isso. Claro que, se por um lado brota lágrimas, por outro dá o verdadeiro consolo, a verdadeira esperança. E é exatamente isso o meu propósito hoje. Por um lado, mostrar aos irmãos a importância do arrependimento, de nos voltarmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor, mas ao mesmo tempo a importância de confiarmos na redenção e na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos entender um pouco do contexto de Joel. O texto inicia, versículo 1, com as seguintes palavras: palavra do Senhor Yahvé, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nada mais é dito.
Dá-se a entender que Joel era bastante conhecido naquela época que ele estava profetizando, como também o seu pai, porque ele somente se apresenta como filho de Petuel. E nós não temos muitas outras informações sobre esse livro, e em razão de não mencionar nenhum rei neste livro, provavelmente o livro do profeta Joel, e o nome de Joel significa Jeová é Deus, provavelmente esse livro foi escrito após o exílio e a reconstrução do templo. E Joel, o contexto da escrita do livro dele foi de uma praga de gafanhotos que ocasionou um grande prejuízo à nação, impedindo até a adoração no templo. Nós vamos ver isso já nos primeiros versículos. Este é o contexto. O que está acontecendo ali é uma praga de gafanhotos. E para o povo de Israel isso é muito grave. Normalmente uma praga de gafanhotos sempre aponta para um castigo do Senhor mediante algum pecado que o povo estava cometendo. Contudo, Joel não menciona especificamente nenhum pecado do povo de Israel. Talvez apenas, implicitamente, somente o pecado de estar alienado para a circunstância da praga. Mas ele não menciona nenhum pecado. Contudo, ele chama a atenção para esse castigo que o povo estava recebendo, e ele mostra como esse castigo aponta para o dia do juízo, o dia do Senhor, uma expressão que se repete muito. Joel então adverte o povo para que se arrependa ao Senhor, utilizando-se dessa calamidade como prenúncio do julgamento divino iminente, a saber, o dia do Senhor. E, interessantemente, ele trabalha aqui em questão com o tempo de uma maneira que nós precisamos compreender que a profecia, ao mesmo tempo que está falando do aqui e agora, está falando o que vai acontecer logo depois, ou um pouco depois, e está falando do que vai acontecer no final dos tempos. É isso que ele está fazendo. Ele vai trabalhando as suas profecias sem demarcar muito bem o tempo de cada profecia. Eu sempre explico isso como você olhar para uma montanha, para uma serra no horizonte. Quando você está viajando, vou viajar agora, depois do dia 15, depois da EBF, vou lá para Rondônia, são 2.300 quilômetros. Serras, morros e por aí vai. E quando você olha para as montanhas no horizonte, você olha pensando que uma está do lado da outra. Você vê uma, depois vê outra e pensa, está tudo pertinho. Mas quando você vai se aproximando, percebe que uma está a 50 quilômetros da outra, que está a 100 quilômetros, não sei se a gente consegue enxergar 100 quilômetros, né? Mas 30 quilômetros da outra e por aí vai. Por quê? Exatamente porque quando nos aproximamos, nós vemos que está distante. É isso que acontece aqui. Ele está trazendo algumas profecias e parece que está tudo junto. Tudo vai acontecer no mesmo período. Mas algumas profecias diz respeito cumprimento no Novo Testamento, e outras profecias dizem respeito àquilo que ainda iria se cumprir ou ainda vai se cumprir no final dos tempos. Entenderam isso? Então essa é a ideia. Dentro desse entendimento, o livro do profeta Joel, portanto, é um chamado ao arrependimento. Esse é o grande ponto do profeta Joel. Essa é a grande mensagem. Inclusive o versículo que é tema dessa série é este: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Nele há misericórdia. Isto porque o dia do Senhor está perto. O Senhor abençoará os que se voltarem para Ele, restaurando a sua sorte. Capítulo 2, versículo 21 e seguintes. E castigará com juízo aqueles que continuarem em seus pecados. O dia do Senhor, no profeta Joel, é o dia terrível, é o dia do juízo. Só que para aqueles que verdadeiramente se converterem ao Senhor, se arrependerem, não é o dia do juízo. Nós sabemos disso, que o dia do Senhor, para uns será dia de juízo, para outros dia de glória. E isso, claro, eu estou falando do grande dia, o dia da vinda de Jesus. Mas essa restauração já aconteceria aqui nesses dias. Então, observe, o profeta está falando de coisas que estão acontecendo naquela época, mas apontando para coisas futuras.
Por isso, no capítulo 1, Joel exorta o povo de Deus e todos os seus líderes a se voltarem ao Senhor, a clamarem pela restauração, pois Deus é misericordioso. Sempre lembre disso, Deus é misericordioso. É assim que nós vamos encerrar. Deus é misericordioso. Então, clamando ao Deus da restauração. A primeira coisa, ou a primeira exortação que nós temos no texto é esta: prestem atenção à calamidade. O profeta Joel escreve num estilo literário muito bonito. São poemas que ele escreve, e ele escreve com figuras muito claras. Inclusive, muitos comentaristas e pregadores dizem o quão bela é essa escrita e como poderia ser feita filme, ou ser feito filmes, alguma coisa nesse sentido, através desses textos, porque realmente ele pinta quadros muito vívidos para nós. E aqui ele começa: prestem atenção, velhos. Quem são esses velhos? São os líderes do povo, são os presbíteros, os anciãos. O povo de Israel já era liderado no Antigo Testamento por líderes chamados de presbíteros, de anciãos, de velhos, daqueles que eram mais experientes. E ele diz: prestem atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. A primeira coisa que ele diz é: prestem atenção. Parece que o povo estava alheio, alienado, não estava prestando atenção para a calamidade que estava acontecendo nos seus dias. Estava vivendo a sua vida sem prestar atenção nos sinais do tempo. Parece que nós vivemos assim também. Olha as calamidades. Prestem atenção. O que está acontecendo no sul do país? O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no mundo? E aqui, claro, a calamidade é bem simples. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. O que é isso? De maneira bem simples, é isso mesmo. É uma calamidade que veio por meio de gafanhotos. Esses gafanhotos não interpretamos como demônios, não interpretamos de outra forma. Simplesmente uma praga de gafanhotos. E uma praga de gafanhotos que acabou com a terra. E vamos lembrar que o povo de Israel leva isso muito a sério. Uma das pragas do Egito foi gafanhotos. Então os gafanhotos levaram tudo. Observe, 4 tipos de gafanhotos. Alguns dizem que são as fases, né, desde pequenininho até grandão. Outros dizem que são 4 ondas de gafanhotos, independentemente de qual for a interpretação. O que nós sabemos é que as lavouras foram destruídas por causa dos gafanhotos, e por isso havia fome naquela terra. Por isso, Joel, conhecedor de todo o Antigo Testamento, conhecedor da palavra do Senhor, clama ao povo, chama o povo ao arrependimento e clama ao Senhor pedindo misericórdia. É isso que está acontecendo. E ele diz mais uma vez, olha só o versículo 5: acordem, beberrões, e chorem. As pessoas estavam como bêbadas. Aqui talvez eram bêbados de fato, ou uma metáfora, uma ilustração de como o povo de Israel estava bêbado. Não estava sóbrio. Diante da calamidade, diante dos gafanhotos, o povo não estava buscando o Senhor, não estava orando, não estava pedindo misericórdia. Então eles estavam como bêbados, não estavam sóbrios. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Às vezes eles estavam assim: se tem vinho, então que o resto se exploda, né? Eu só me preocupo comigo. Se comigo está tudo bem, eu não estou preocupado com nada mais que está acontecendo. Mas a calamidade foi tanta que até o vinho foi tirado dos beberrões. Então eles deveriam chorar. Chorar. Por que o vinho foi tirado? Porque as plantações de uva foram destruídas pelos gafanhotos. Essa é a ideia. Olha o que o texto continua dizendo: porque veio um povo contra a minha terra. Esse um povo são os gafanhotos.
poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Daqui é só uma metáfora para o gafanhoto. E o texto continua: destruiu as minhas videiras. Os gafanhotos destruíram as uvas, as videiras. E destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Então acordem, prestem atenção à calamidade. Essa calamidade dos gafanhotos tinha a intenção de fazer com que o povo acordasse para a sua realidade espiritual. De igual forma, o sofrimento que nós passamos, as calamidades que passamos neste mundo, tem a intenção de nos fazer acordar, despertar para a nossa realidade espiritual e para a realidade que esse mundo está fadado à condenação. Joel usa isso, uma calamidade que aconteceu no seu tempo, para apontar para o dia do juízo, o dia do Senhor que viria. Capítulo 2, nós vamos ver isso semana que vem. Então, de igual forma, nós precisamos entender que esse mundo vai ser destruído. Por isso, nós só temos ao Senhor. Jesus Cristo, eu só tenho a Ti. Porque tudo que há aqui vai ser destruído. Eu já contei aos irmãos que certa vez estava com a Esther conversando no carro e nós falamos sobre bens, posses, carros e falamos, por que o Senhor não nos abençoa já com essas bênçãos assim? E eu falei para ela, eu disse, olha, se a vida nossa fosse tão fácil assim, se nós tivéssemos tudo o que nós quiséssemos, nós não buscaríamos a Deus. Porque o nosso coração, isso é o topor, o nosso coração se embriaga com as coisas deste mundo. Meus irmãos, o tempo dos nossos avós era muito mais difícil. Não tinha TV, carne uma vez por mês e por aí vai. Eles buscavam o Senhor, eles se apegavam na espiritualidade. O nosso tempo, olha que tempo fácil esse que nós vivemos. Temos comida em abundância, iFood em abundância, temos viagens em abundância, entretenimento, a nossa mente está viciada em entretenimento. E diga aí, é mais fácil você rolar o seu Instagram, assistir aquela sua série ou pegar a Bíblia e ler e buscar o Senhor? É por isso que o sofrimento está aí, para nos mostrar, para nos despertar para a realidade de que este mundo será condenado e que nós não somos este mundo. E claro, Deus não só permite, Ele envia o sofrimento para que nós nos voltemos ao Senhor. Ele envia para que nós entendamos que precisamos clamar ao Senhor. Então, preste atenção à calamidade. Mas o texto continua. Ele diz, lamentem pela desolação. Olha só o que o texto diz, versículo 8. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. A virgem aqui é a noiva que estava prestes a casar, mas o noivo morreu. E ela então está lamentando, vestida de pano de saco, um sinal de humilhação, um sinal de contrição, lamentando pela calamidade. Aqui esse versículo pode ser traduzido de duas formas. A noiva que lamenta pelo seu noivo, ou a recém-casada que lamenta pelo seu marido, que ela casou, recém-casada, e ele morreu. E das duas formas o impacto é o mesmo, é um lamento. Lamento diante da desolação. Eu estava lá na Palestina do Goiás, na Palestina do Goiás, e na porta uma irmã veio conversar comigo falando sobre depressão, sobre inclusive a depressão de Spurgeon, tem um livro chamado A Depressão de Spurgeon. E ela falou, pastor, como que nós não vamos ficar angustiados, ansiosos, preocupados e tristes ao vermos a maldade deste mundo? Nós que não somos desse mundo, nós que somos cristãos, nós que temos um coração na santidade e na glória de Deus, nós que esperamos a glória ao vermos tanta maldade, tanta corrupção, tantas ideologias, tanta dor, tanto sofrimento, claro que o nosso coração vai ficar angustiado, porque este mundo nos angustia. Não é verdade? Ou você não é assim? Está tudo bem, o mundo é maravilhoso para você. Meus irmãos, a gente sente que nós não estamos no lugar correto, que nós somos um peixe fora do aquário, fora do mar,
Por quê? Porque esse mundo é cheio de corrupção, cheio de loucura. E nós precisamos aprender a lamentar diante do Senhor por este mundo que perece, por essas calamidades que estamos vivendo. E observem, a calamidade, ela foi tão intensa que fez com que até a adoração daquela época fosse cortada. Versículo 9: na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, porque a adoração naquela época era feita através de ofertas de cereais, ofertas de animais, ofertas ao Senhor. E como essas ofertas foram destruídas, havia desolação, então até a adoração havia encerrado, e parece que o povo, tudo bem não adorar o Senhor, tudo bem deixar de adorar o Senhor, não via como uma prioridade. Os sacerdotes estavam enlutados, e eles mesmos não estavam orando, porque o profeta clama a eles para plantearem também. Os campos foram arrasados, e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, e o vinho novo acabou, o azeite está no fim. E ele continua dizendo: fiquem envergonhados e lamentem a destruição. Quem? Lavradores. Lamentem, vinhateiros, aqueles que cuidam das vinhas, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as maceeiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. O povo de Israel tinha uma forte convicção de que a boa colheita, uma safra abençoada, significava bênção e a paz com Deus, significava que Deus estava provando o povo. E agora então, quando nada disso vem, as videiras secam, as figueiras murcham, as romãzeiras e as palmeiras, as macieiras e todas as árvores, o que sobra? Luto. Já não há mais alegria. O povo estava vivendo uma calamidade e precisava voltar-se ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos voltar ao Senhor em contrição, em oração, em clamor, entendendo que esse mundo é de dor e que nele há restauração. E ele continua dizendo: lamentem, sacerdotes. Os sacerdotes também vistam roupa feita de pano de saco, mais uma vez sinal de humilhação, de contrição, e pranteiam. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Então a segunda exortação, grande exortação, é: lamentem pela desolação. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e lamentar pela desolação do pecado, que o pecado causa neste mundo. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos buscar ao Senhor. Prestem atenção à calamidade, lamentem pela desolação, mas busquem ao Senhor. E é isso que o versículo 14 nos traz, uma virada. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos, os líderes, os velhos que foram ditos anteriormente, os presbíteros, aqueles que lideram o povo de Deus, reúnam os líderes, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Por isso o tema, clamando ao Deus da restauração. A exortação é pelo arrependimento, sim, é para nós nos voltarmos a Deus, mas a exortação é para nós clamarmos a Deus misericórdia, e Ele é o Deus da misericórdia. Através do jejum, através da oração, clamem ao Senhor, através da reunião solene do povo. Olha que bonito, reunir. O povo tem que aprender a reunir. Nós precisamos nos reunir. Igreja é reunião. E é assim que nós clamamos a Deus pela misericórdia. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Olha o versículo principal desse primeiro capítulo. Que dia! Que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Aqueles que não se arrependerem, vale destacar,
Porque nós que somos do Senhor, nós que temos o coração em Cristo, nós que cremos no Senhor, o dia do Senhor é graça e misericórdia. Mas aqueles que não se arrependerem, o clamor e o chamado e a exortação de Joel para o povo se arrepender se baseia no fato de que o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor é iminente. O Senhor viria com juízo sobre Israel, sim, pode ser o juízo temporal, mas também o juízo final. E por isso, o povo deveria se voltar ao Senhor. E então ele repete, ele resume as calamidades. Olha só, por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? Mais uma vez enfatizando que a calamidade foi causada pelos gafanhotos que destruíram as colheitas. E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo, e as sementes secaram debaixo dos torrões na terra, e os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu? Como geme o gado. É interessante que essa expressão gemer traz a mesma ideia da corça suspirar pelas águas. Suspirar, desejar. O gado está gemendo, suspirando. Por quê? Justamente porque falta água, porque falta pasto, porque falta comida. E até os animais se voltam ao Senhor. Nós vemos isso lá no versículo 20. Como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. E aí, finalizando o primeiro capítulo, o profeta, ele mesmo se volta ao Senhor. Ele mesmo. Depois de falar todas essas coisas, ele faz a intercessão. Ele diz: a ti, Senhor, clamo. A ti, Senhor, clamo. Esse é o ponto, nós precisamos clamar, clamando ao Deus da restauração. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti. Imagina, irmãos, uma queimada que devastou tudo. Nós estamos na época de queimada no nosso país. E normalmente nós vemos as notícias, o Pantanal queimou, a Amazônia queimou, e onde passa o fogo, os animais que ali ficam, morrem tudo, os que sobram ficam sem água, sem alimento. Os animais selvagens suspirando por água, e o profeta clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós. O que é bonito nesse texto é que o Senhor ouve o clamor sincero do seu povo. E é legal, porque parece que nós podemos pular do versículo 20 do capítulo 1 para o versículo 21 do capítulo 2, e parece que é sequência. Parece que o autor, ou o escritor, o profeta Joel, ele coloca aqui no meio desses textos uma profecia do futuro, mas quando nós lemos o final do versículo 20, parece que o 21 do capítulo 2 dá uma continuidade perfeita. Perfeita. Uma conclusão perfeita para o que nós estamos falando. O Senhor ouve o clamor sincero do povo arrependido. Olha só, versículo 20 do capítulo 1. Também todos os animais selvagens suspiram por ti. E aí, versículo 21, o Senhor respondendo. Versículo 21 do capítulo 2. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens. Os animais selvagens estão suspirando, mas agora o Senhor responde: não tenham medo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviarei contra vocês.
vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. E logo depois ele promete o Espírito Santo. E nós vamos ver no terceiro sermão. Calma, animais selvagens. Calma, terra. Calma, povo meu. Eu irei restaurar. Agora observem, a restauração, pelo menos aqui no livro de Joel, é condicionada ao verdadeiro arrependimento do povo. O povo precisava se voltar ao Senhor. E meus irmãos, nós também precisamos nos voltar ao Senhor. Entendendo que o Senhor é o nosso Deus, que Ele permite a calamidade, sim, Ele permite a desolação, para que nós tenhamos atenção que este mundo não é o nosso, para que nós possamos lamentar verdadeiramente, mas para que nós possamos buscá-lo e nos converter ao Senhor. No final das contas, é o Espírito Santo que nos converte. Mas olha só o que diz o versículo 13, que é, como eu já disse, do capítulo 2, o versículo principal de todo o livro. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quando o povo se converte, Ele não envia o mal. Ao contrário, Ele abençoa o povo dele. Então esse é o Deus grande em misericórdia. Agora, claro, meus irmãos, nós sabemos que até o arrependimento é graça. E a misericórdia do Senhor não vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que nos faz nos voltar ao Senhor e que aplica a sua misericórdia em nós. Tito 3, 4 a 7 nos diz isso. Olha só, mas quando se manifestou a bondade de Deus, em Joel é dito que Deus é bondoso e compassivo. E quando que se manifestou a bondade de Deus? Em Cristo Jesus. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, não foi segundo as nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador e restaurador do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós. A promessa está aqui em Joel, inclusive, do derramamento do Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por que que no dia do Senhor nós não precisamos temer a destruição e a condenação? Porque Cristo Jesus é a esperança da vida eterna, é a certeza de que não seremos condenados. Como aplicar, meus irmãos? Claro que nós já vimos algumas coisas práticas, mas sempre me vem à mente, quando falo de arrependimento, a própria pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos 1,15, que é dito o seguinte: Ele, Jesus, dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, o dia do Senhor está perto. Nós vimos hoje. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, esteja atento ao que acontece ao nosso redor. Compreenda que as calamidades nos ensinam que este mundo caminha para a destruição e que nós não podemos nos apegar a este mundo. Esse mundo jaz no maligno. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tome cuidado com o seu coração arraigado, apegado, apaixonado, cheio da idolatria do mundo, da vaidade deste mundo. Olha as calamidades, olha as coisas que estão ao nosso redor, os sinais estão aí, para que nós não nos apeguemos a essa realidade, a esse mundo, em nome de Jesus. Se arrependa de seus pecados. O evangelho que não prega o arrependimento não é o evangelho de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus pregou. Ele diz: arrependam-se. Arrependimento é
a profunda tristeza em relação ao pecado e o desejo intenso de mudança e transformação. Arrependimento é tão forte como conversão. Diz respeito à mudança de mente, à mudança de vida. É se voltar ao Senhor. É se voltar ao Senhor. Então clame ao Senhor. Nele há misericórdia. Nele há salvação, perdão e restauração. Não sei qual restauração você está buscando, mas nele há. Creia em nome de Jesus. Lamente pelo caos que o pecado trouxe ao mundo. Ao ver o mundo, ao ver o caos que nós estamos vivendo, nós precisamos lamentar. Sim, isso nos traz tristeza, angústia. Claro que nós precisamos também aprender a entregar tudo ao Senhor, para não carregar o peso do mundo, porque não somos capazes de carregar o peso do mundo, somos seres finitos e precisamos descansar no Senhor. Mas precisamos chorar pelo mundo. Em nome de Jesus, lamente pelo caos que o pecado trouxe ao mundo, mas busque ao Senhor. Busque o verdadeiro evangelho que faz brotar lágrimas. Creia, sim, creia na restauração que vem do Senhor. Creia que não haverá juízo para os que estão em Cristo Jesus. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Condenação ou salvação? Juízo ou glória? Qual será a realidade da sua vida? Joel, ele pega algo que aconteceu na sua época, uma praga de gafanhoto, e aponta para o grande dia. Nós podemos pegar várias coisas que acontecem na nossa época e apontar para o grande dia. A exortação é a mesma. Você está firmado no Senhor? O seu coração é dele? Em nome de Jesus, meu irmão, rasgue o seu coração, não as suas vestes. E converta-se ao Senhor. Nele há restauração. Curva sua cabeça e ore.